Olá pessoal, aqui é o Jefferson Colombo, pesquisador da Fundação de Economia e Estatística. Nesse vídeo eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o Monitor da Economia Gaúcha, o MEG, que é um produto novo que a Fundação de Economia e Estatística está lançando e que busca sistematizar diversos indicadores sobre a economia do Rio Grande do Sul. Ele pode ser acessado em visualiza.fe.te.br/MEG ou então no site fe.te.br, acessar o portal Visualiza FE e lá estará disponível o MEG. Então, o que compõe esse monitor? Tá? As informações que nós buscamos, estamos apresentando nesse dispositivo, nessa ferramenta, elas estão agrupadas em 5 dimensões. Tá? São 5 formas distintas de olhar para a economia do Rio Grande do Sul. A primeira delas é nível de atividade, que vai abrir então em produção industrial, vendas no comércio, nos serviços, o indicador do Banco Central, utilização da capacidade instalada, entre outras informações sobre o nível de atividade. Um segundo ângulo pelo qual a gente pode olhar como as coisas estão indo na economia do Rio Grande do Sul é através do mercado de trabalho. Taxa de desemprego, massa de rendimentos, nível de emprego em alguns setores importantes para a economia do Rio Grande do Sul. Então são informações que estão dispostas nesse agrupamento. O terceiro, indicadores de confiança, referentes ao setor industrial, o setor do comércio, o mercado imobiliário, inadimplência e crédito, totais para o Rio Grande do Sul, e finalmente índices de preços, que se referem ao mercado imobiliário, e também ao índice de preços ao consumidor amplo, tá? O IPCA, o índice geral e seus principais agrupamentos. Essas informações e essas dimensões são expostas em 3 funcionalidades distintas. A primeira delas, séries temporais, permite a inspeção gráfica das variáveis. Reparem aqui, eu posso escolher o indicador que eu desejo. Por exemplo, se eu quiser avaliar a taxa de desemprego da região metropolitana de Porto Alegre, essas aqui são as informações desde 1992. Eu posso incluir a série estimada já livre dos efeitos sazonais, que são aqueles efeitos do calendário que se repetem ao longo dos anos. E eu posso também incluir períodos recessivos, tá? Se eu incluir essa opção aqui, o grafo automaticamente vai possuir essas áreas rachuradas cinzas que significam períodos onde houve recessão econômica no Brasil. Tá? Em cima sempre há o nome da variável, a característica, se com ou sem ajuste sazonal, a fonte dos dados, que no caso é a pesquisa de emprego e desemprego da FE junto com o DIEESE e outras instituições, e a descrição do que ela significa. O usuário pode baixar a imagem, se clicar aqui nesse botão ele pode facilmente baixar a figura, fazer o download, utilizar no seu trabalho, na sua análise, imprimir e etc. Então, essa é a inspeção visual. Tá? O que complementa a inspeção visual é o que nós chamamos de tabela sintética de variações, que é um grande tabelão, uma tabela que resume, primeiro, o valor bruto, que é a unidade de medida de cada uma dessas séries. Né? Muitas delas são medidas em número índice, que possuem alguma base de referência, outras são em percentual, como é o caso da utilização da capacidade instalada. Algumas são em milhões de reais, como é o caso do crédito, outras são reais por metro quadrado, enfim, cada variável tem a sua especificidade, a sua unidade de medida. Aqui ela é representada em um determinado mês que o usuário pode escolher. Eu vou colocar aqui o dado recente aqui de agosto de 2017. E aí a gente tem 4 variações distintas. Primeiro, mês contra mesmo mês do ano anterior. Então, por exemplo, o IBCR em agosto de 2017 contra agosto de 2016 registrou crescimento de 1,1%. Essas cores na tabela vão dar a ideia de qualidade da variação. Então esse crescimento vai estar em verde, essas variações que significam que a economia está melhorando ou está indo bem, né, de certa forma. No acumulado em 12 meses o crescimento foi de 1,2%, e o dado na margem, que é aquela informação da série ajustada sazonalmente, que é mês contra mês imediatamente anterior, ou seja, agosto de 2017 contra julho de 2017, por isso a gente usa aquela base de dados já com ajuste sazonal, registrou uma queda de 0,9%. Finalmente, na média móvel de 3 meses, a gente faz uma suavização dessa série com ajuste sazonal e vai dar uma ideia de tendência na margem, tá? Houve uma queda de 0,3%. O usuário pode filtrar se ele quiser observar algum grupo de variáveis em especial, né, e fazer a sua própria análise. Ele pode ver a tabela só de um dos agrupamentos ou dimensões. Tá certo? Então, essa é a segunda funcionalidade do monitor. A terceira funcionalidade, então, é um pouquinho diferente, é a dinâmica macroeconômica. Reparem que ela é representada por um gráfico onde
eu tenho no eixo Y a taxa de crescimento acumulado em 12 meses, eu tenho no eixo X a aceleração. Então, basicamente, esses 4 quadrantes, eles vão me dizer, o primeiro quadrante, as variáveis que estão crescendo e crescendo a taxas crescentes, ou seja, o crescimento está acelerando. O segundo quadrante, crescimento, mas desacelerando. O terceiro quadrante são quedas acumuladas em 12 meses e que estão se intensificando. Depois, quedas acumuladas, mas que já estão mostrando uma leve melhora. E assim seria o ciclo, tá? O ciclo que pode ser visto, se a gente olhar os dados do PIB do Rio Grande do Sul, fica evidente que a economia ela se comporta com esse aspecto cíclico. Essa aqui é a taxa acumulada em 12 meses. Se a gente pegar períodos específicos de pico e de vale, vamos lá para 2013, no quarto trimestre, vamos aqui dentro da dinâmica macroeconômica, 2013, quarto trimestre. Vamos aqui para o mês de novembro de 2013. Reparem que a economia, a maior parte das variáveis ela está no primeiro quadrante, logo as taxas estão positivas e crescentes, a economia em geral está indo bem. A gente põe o PIB aqui para ter uma ideia de perspectiva com relação ao PIB trimestral do Rio Grande do Sul. E o usuário pode dar um play aqui, clicar nesse botão para ver como a dinâmica dessas variáveis ela vai acontecendo ao longo do tempo. Reparem que a economia, à medida em que entra no ano de 2014, começa a desacelerar, algumas variáveis já mostram queda, uma tendência de aprofundamento dessa queda. Eu vou pausar aqui. Essas variáveis, elas são tipicamente conhecidas como variáveis antecedentes, como é o caso da confiança aqui da indústria, do comércio. Reparem que elas se movimentam em média antes que as outras variáveis e que o próprio PIB, por isso elas têm esse nome, elas são chamadas de variáveis antecedentes. Outras variáveis, elas são coincidentes, elas se movem junto com a média da economia, com a atividade econômica agregada. E um terceiro grupo são as variáveis defasadas, que são variáveis ou indicadores que tendem a apresentar movimentos que acontecem após os movimentos gerais da economia. Então, o usuário pode também filtrar variáveis que ele entenda como mais adequadas. Eu filtrei aqui apenas variáveis defasadas, então reparem que o PIB está se aproximando, ele está desacelerando, ele vai entrar no campo aqui do crescimento negativo, enquanto que essas variáveis elas ainda estão fazendo esse movimento aqui, elas estão seguindo o PIB, por isso elas são chamadas de defasadas, elas tendem a se movimentar depois, tá? Como é o caso aqui da inadimplência e do mercado da taxa de desemprego. Se eu for para um período aqui onde a economia está em queda bastante acentuada, como é 2015, segundo trimestre, eu vou aqui no MEG, 2015, segundo trimestre, eu vou selecionar todas as variáveis aqui, fica evidente que a economia está num período de recessão, praticamente todas as variáveis estão decrescendo, algumas ainda não, mas estão convergindo para esse ponto aqui, e essa análise proporcionada pela dinâmica macroeconômica, ela fornece essa visão mais macro, né, do movimento comum entre as variáveis e não apenas do crescimento ou decrescimento, né, olhando para a variação, mas também para a aceleração dessa variação, que é um componente importante para se analisar a tendência e dinâmica da economia. O usuário pode também baixar o gráfico que ele deseja, ele pode selecionar alguns períodos específicos, se eu quiser analisar um componente específico, algum quadrante, dar um zoom aqui nas variáveis, eu também consigo fazer o download delas. Então, cada ponto aqui é uma das variáveis constantes do MEG. Então, essa é a dinâmica macroeconômica. Além disso, o usuário pode fazer o download dos dados sem ajuste sazonal ou com ajuste sazonal e fazer análise detalhada para algum aspecto específico que foge das 3 funcionalidades principais do MEG, que são séries temporais, a tabela de variações e a dinâmica macroeconômica. Então, com isso, o usuário pode baixar o CSV. Todas essas informações podem ser feitas o download através dessa aba aqui do site. Então é isso, pessoal. Esse aqui é o MEG. Ele fornece um retrato continuado e sistemático da economia do Rio Grande do Sul. Ele é atualizado à medida em que essas informações forem liberadas por suas diversas fontes e estará sempre disponível aqui para o usuário numa interface simples, amigável, intuitiva e bastante dinâmica, né? Que proporciona fazer o download e analisar, fazer um processo de análise e inferência muito mais adequado e robusto. Então é isso, pessoal. Tem um documento metodológico onde tem mais informações sobre o trabalho, mas do ponto de vista operacional e prático, esses são os principais aspectos. Quaisquer coisas, contato para dúvidas, eu, Renan, Fernando e Luiz Henrique Paese,
está aqui disponível em contato, o nosso e-mail para contato. Então é isso, pessoal. Um abraço e até logo.